Bom dia, caríssimos irmãos em Cristo. Mais uma porção das palavras do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com o apóstolo Marcos de Macaé, estado do Rio. A palavra diz em Tiago 1,18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Evangelho 18 de João, verso 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo tu és reis? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos: o que é a verdade? Dizendo isso, tornou a ter com os judeus e disse: não acho nele crime algum. A missiva do apóstolo Paulo, da primeira, capítulo 6, verso 13: mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Ainda na segunda missiva do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 18: e o Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. As palavras de Deus na manhã deste dia para nos dar vida divina no Espírito, crescermos cada vez mais em vida divina. Tiago 1,18 fala que segundo a sua vontade, ele nos gerou, nos fez nascer de novo pela palavra da verdade, a fim de que nós, a igreja e os filhos de Deus, fôssemos as primícias, os primeiros de todas as suas criaturas. Deus, assim, pela sua vontade, nos gerou de novo e nos colocou num patamar de primeiros filhos de todas as suas criaturas, segundo a sua vontade. Nós lemos também ainda no Evangelho de João, no capítulo 18, 36, Jesus sendo julgado na audiência diante de Pôncio Pilatos. Ele, naquele momento, disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus declara ter um reino. E esse reino não está na esfera humana, está na esfera celestial. Não é deste mundo, não é do governo deste mundo, não é daqui da terra. Paulo, apóstolo, fala na sua segunda missiva que o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Existe um reino celestial, um governo celestial. Jesus disse ainda para Pôncio Pilatos: você diz que eu sou rei, para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus é o rei da verdade. Toda pessoa que vem ao mundo, ela pode, se for de uma descendência monarca, tornar-se rei. Jesus não tornou-se rei quando veio ao mundo. Ele já era rei, ele nasceu rei. Ele foi visitado pelos aqueles que chamam de magos ou astrólogos, que levaram presentes para o rei que nasceu em Belém. Seguindo a estrela, porque o nascimento de Jesus marcou toda a história, assim como a sua morte. E ele declara para Pôncio Pilatos: o meu reino não é daqui, eu tenho um reino. Até mesmo o ladrão à sua direita, que a história o chama de Dimas, arrependido dos seus pecados, diz: Senhor, lembra de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso.
O próprio Nicodemos que foi ter com Jesus de noite, aquele fariseu, aquele religioso, aquele sacerdote, para não receber retaliação, foi à noite ter com Jesus, porque ele sabia a respeito do reino. Ele conhecia perfeitamente as profecias do livro de Isaías. Ele ensinava o povo sobre o reino, mas não sabia como entrar nele. Quando foi ter com Jesus de noite, que elogiou Jesus pelos seus grandes milagres, Jesus, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, porque segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Quem não nascer da água, que é da palavra de Deus, e da pessoa bendita do Espírito Santo, não pode ver e nem pode entrar no reino. Porque o reino de Jesus, que não é deste mundo, que não é daqui da terra, será constituído de pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que se arrependeram dos seus pecados, pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pessoas que receberam as palavras de Deus como verdade prática para a tua vida. Então Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, é um reino celestial. Chamamos esse o terceiro mundo que virá. Quando Jesus vier sobre as nuvens do céu, para efetuar a primeira ressurreição dos mortos em Cristo, e juntamente com a igreja ser arrebatado a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, então entraremos definitivamente no reino de Deus. No capítulo de número 3 do Evangelho de João, capítulo 3, no verso de número 5, fala sobre entrar no reino. Já no versículo de número 16 fala: quem crer em Jesus tem a vida eterna. O texto do Evangelho de João 3 associa o reino de Deus com vida eterna. Vida eterna é o reino de Deus, este reino, Jesus Cristo é o rei, é o governante. E repetimos nesta noite a palavra de Deus, que este reino será constituído de pessoas que nasceram de novo, nasceram da água da palavra e nasceram do Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo usa a espada da palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. É que usa para cortar de nossas vidas aquilo que não faz parte do reino. E assim crescermos cada vez mais em vida divina. Aquele que não nascer da água e do Espírito, nascer de novo, que também pode ser nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus, não pode ver, não pode entrar. Mas os que nascem de novo, da água e do Espírito Santo, têm livre acesso a entrar no reino de Deus, na vida eterna, que será governada por Jesus Cristo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Rei da verdade, é o Rei da realidade, é o Rei que veio a este mundo para nos dar uma nova vida, para nos dar tudo diferente, para que pudéssemos amá-lo como Senhor e Salvador, amá-lo para que cada vez mais possamos ser filhos crescidos e amadurecidos na sua presença. Este é o Rei dos céus, o Rei Jesus, que muito nos ama e quer nos abençoar dia após dia. Paulo ainda diz em Timóteo que mando-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que diante, na presença de Pôncio Pilato, que na ocasião era governador, procurador da Judéia, deu bom testemunho de boa confissão. Testemunhou do reino, testemunhou da verdade. A verdade que ele mesmo diz no Evangelho de João, ainda no capítulo 8, que conhecereis a verdade e a verdade de Deus vos libertará do pecado, vos libertará de todo o complexo, vos libertará. Que o Senhor Jesus possa te abençoar
na manhã deste dia, no nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E para continuar recebendo os nossos conteúdos, ative o sininho. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.